Boa tarde a todos vocês, Cristiano, Cláudio e também a Alana. É um prazer poder estar conversando com vocês num momento de liberdade. Literalmente conseguimos fazer o controle da pandemia por um lado, por outro avançamos na vacinação e é isso que nos torna esse momento um momento de grande vitória. Secretário, bom dia. Muito bem-vindo, bom dia não, boa tarde, né? Muito Boa bem-vindo ao tarde. nosso programa. Eu queria saber do senhor o seguinte, qual foi o ponto, assim, eu imagino, né, estou aqui fazendo um exercício de imaginação como leigo, que a Secretaria ou o Governo do Estado de São Paulo fixou uma data, ou eu não digo data não, eu digo um número, um percentual de vacinados talvez, o número aquele indicador de contaminação, né, quando atingisse um número baixo de controle, né, que é o número de controle de uma pandemia ou de uma endemia. Eu queria saber isso. Qual foi assim, qual foi a meta atingida que fez o governo tomar essa decisão? Essa tua pergunta é muito importante porque nós sempre fizemos todos os controles dos índices da pandemia que nos orientaram nas estratégias tanto do Plano São Paulo quanto na obrigatoriedade do uso de máscara e no incremento da própria vacinação. Eram todos esses dados que respaldavam as ações do governo do Estado de São Paulo no sentido de proteção à vida. Então, o que nós tivemos no momento relacionado ao número de casos, de óbitos e de internações, para se ter uma ideia, mais de 6 semanas com quedas progressivas, a média de 20% de quedas nas internações semanalmente, chegamos então a atingir agora, nessa última semana epidemiológica, 76% de queda de internação. Isso, se comparado ao dia 29 de janeiro, que era a nossa quarta semana epidemiológica, que foi o pico da variante Ômicron. Naquele momento, nós tivemos 11.500 pessoas internadas nos hospitais. E aí, passamos para 2.600 pacientes agora internados nos hospitais de todo o estado, nos 645 municípios. Isso inclui, nesse número, pacientes de UTI e enfermaria. Por outro lado, nós também atingimos a nossa meta, uma meta estipulada para todas as vacinações, projetos de vacinações para outras doenças, inclusive, como gripe, pólio, sarampo, em que nós temos a nosso alvo 90% da população elegível com esquema vacinal completo. E foi exatamente isso que aconteceu na última semana, em que conseguimos atingir mais de 90% da população alvo acima de 5 anos com 2 doses da vacina. E mais, São Paulo tem 74%, quase 75% da população também elegível para a dose de reforço, uma dose adicional. E, com isso, mostrando o quanto essa proteção foi efetiva, inclusive para as várias variantes, sejam para a Delta, sejam agora para a própria Ômicron. Então, e por outro lado, os esquemas vacinais que deram a proteção na faixa etária pediátrica de crianças de 5 a 11 anos, que estão vacinadas 73%, até um pouquinho, quase 74%, com pelo menos uma dose. Lembrando que a resposta dessas crianças frente às vacinas ela é muito maior do que adultos e crianças ou idosos, fazendo então que dessa maneira ela tenha uma proteção maior e por isso possamos sim avançar nessas medidas. E uma outra questão que é muito importante, o que nós chamamos o RT, que é a taxa de transmissão da doença, que estava abaixo de 0,8. Então, com isso, somando, compilando esses dados, mais a observação que tivemos na semana passada para cá com relação à atenção para o pós-carnaval, que apesar de não ter tido carnaval, houve um feriado prolongado e a gente sabe dos riscos disso, nós não identificamos nenhum problema e pudemos então avançar com segurança. Secretário Lana Canepa falando aqui. O senhor deu a resposta técnica, agora vamos tentar falar um pouquinho das impressões pessoais do senhor. O senhor lembra o dia em que a máscara passou a ser obrigatória em São Paulo?
E a trajetória que percorremos de lá para cá, como é que o senhor sintetizaria o que a gente já enfrentou e o momento que a gente vive hoje? Lana, isso acontece em maio do ano de 2020, a obrigatoriedade do uso de máscaras. A gente, num primeiro momento, quando as informações elas vinham de forma totalmente distorcida daquilo que poderia estar acontecendo a partir dos noticiários desde janeiro de 2020, nós sequer imaginávamos a velocidade de instalação. A gente imaginou que a China, fazendo aquela medida, era algo para proteger uma doença que teria, sim, como teve, uma alta infectividade. Foi o que aconteceu não só na China, como na Europa, logo no mês de fevereiro, com uma mortalidade, impacto de mortalidade muito grande. A discussão de máscaras num determinado momento no país, em que nós mesmos, como profissionais da área da saúde, dizíamos, não, essa máscara tem que ser guardada para profissionais da área da saúde ou pessoas com sintomas. Mas aquilo era uma realidade naquele momento, até porque nós não tínhamos esses insumos disponíveis. Faltavam para os hospitais esses equipamentos de proteção individual. Quando então começam a surgir os trabalhos que mostram que o uso de máscaras, mesmo caseiras, elas reduziram o impacto de transmissão de doença em países do leste europeu. Isso fez com que a própria Organização das Nações Unidas e a OMS se colocasse a favor da utilização de máscaras no mundo. Então ela revela essa pretensão. Só que até esse trabalho sair e a Organização Mundial da Saúde se manifestar, houve até uma discussão da comunidade, imagina, uma máscara, será que ela é capaz de proteger? E foi ela, sim, que protegeu enquanto a vacina não esteve presente. Então, qual é a nossa diferença hoje da retirada da vacina, ou melhor, da máscara? É a presença da vacina, é a presença das pessoas devidamente imunizadas, fazendo então com que nós tenhamos essa tranquilidade. E a dose de reforço continua avançando, né? A gente começou aqui em São Paulo a vacinar idosos, vai começar idosos com mais de 80 anos, o calendário vai seguir? Quando é que vai chegar a vez do pessoal com mais de 60 anos? Recebi uma encomenda aqui no chat para fazer essa pergunta para o senhor. Pois é, Lana, o que nós temos hoje é a vacinação em quarta dose, portanto já não é só aquela dose de reforço, a terceira dose, mas é uma quarta dose para pacientes com problemas na sua imunidade ou imunodeprimidos, que têm uma imunidade mais baixa, uso de corticoide, que abaixa a imunidade, pacientes com AIDS, ou imunossuprimidos, que eram pacientes que tomavam medicações para não ter rejeição nos transplantes, no pós-transplante de coração, de fígado, de rim. Então essas pessoas, já desde dezembro do ano passado, já vêm recebendo essa quarta dose. Mas o comitê científico entendeu, inclusive faço parte do comitê científico, que pessoas acima de 80 anos, de forma geral, os idosos, mas especialmente pessoas acima de 80 anos, têm um envelhecimento do seu sistema imunológico, é o que nós chamamos de imunossenescência. E por isso tem o risco, sim, de também ter formas graves de doença. Por isso que nós começaremos agora, no dia 21, a ofertar essa quarta dose para esse grupo e estamos já estudando em que momento faremos para outros grupos etários dentro dos próprios idosos. Seguramente progrediremos e atingiremos a faixa de 60 anos e mais, mas isso acontecerá nas próximas semanas, no momento oportuno que será passado para todos. Secretário, o vírus não acabou, não foi eliminado do planeta, né? A gente obteve um grande sucesso, principalmente porque, por esse ponto que o senhor destacou no começo da entrevista, a alta taxa de vacinação aqui no estado de São Paulo, mas daqui para frente, acompanhando tudo que acontece mundo afora, como é que fica o trabalho do centro de contingência aqui do estado de São Paulo para reagir caso haja necessidade num futuro ou numa eventualidade? É importante
importante lembrar que nós liberamos a não obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados, mas que algumas situações ainda se recomenda a utilização. Então, por exemplo, pessoas idosas, portadores de doenças crônicas, mesmo pacientes imunossuprimidos, devam se manter com o uso de máscaras. Pacientes ou pessoas que tenham sintomas respiratórios, mesmo que leves, dores de garganta, nariz entupido, que façam, além da testagem, do uso de máscaras como prevenção. E a obrigatoriedade de uso de máscara ainda se mantém, principalmente em locais que hajam grandes aglomerações, dentre eles o próprio transporte público e, além do transporte público, unidades hospitalares e unidades de saúde, em que as pessoas realmente acabam indo doentes e, portanto, passa-se a ter o risco de uma eventual contaminação. Portanto, a utilização ainda é obrigatória, mesmo que esses locais fechados estejam aí fazendo uma aglomeração, como disse, ou circulação maior de vírus naquela determinada área. Farmácias, né, secretário? Gostaria de saber do senhor o seguinte, o senhor tem na cabeça quanto o governo do estado de São Paulo, quanto São Paulo gastou ou investiu, enfim, não sei qual é a expressão mais adequada, no combate à pandemia? Quanto custou isso? Nesses 24 meses, né? Quanto representa o esforço, digamos assim, financeiro do governo de São Paulo? Eu queria também que o senhor falasse um pouco sobre momentos críticos, digamos assim, desse combate à pandemia, como quando, por exemplo, o governo foi certamente muito assediado por vendedores de ilusões, né? Ou vendedores de testes que não funcionavam, vendedores de testes que custavam 10 vezes mais caro, vendedores de tudo, inclusive de insumos para vacina, tudo muito caro, tudo muito... E essas coisas acabaram sendo confundidas com superfaturamento, com sobrepreço, etc., quando, na verdade, era o preço que essas pessoas, sobretudo intermediários, se aproveitaram da situação de tanta aflição de todo mundo, né, para aumentar os seus preços. De todas dessas aflições, para além do custo que eu gostaria que o senhor nos dissesse, dessas aflições, quais aquelas mais marcantes? Eu acho que, primeiro, o valor de investimento foi mais de 20 bilhões de reais que foram investidos em saúde. A resposta rápida para o número de pacientes que precisavam acolhimento nas unidades de terapia intensiva. No primeiro momento, São Paulo tinha 3.500 leitos de unidade de terapia intensiva. No ápice da primeira onda, esse número chegou a 6.500. Eram 3.000 leitos de UTI a mais. Praticamente o dobro, quase que o dobro daquilo que se viu. E fora, no momento de incertezas absolutas e de discussões de terapias precoces, e que os próprios estudos científicos mostraram que essas medicações elas não tiveram e não tinham nenhuma resposta terapêutica, muito pelo contrário, poderiam agravar a condição clínica desse paciente. Uma delas era a própria cloroquina. A cloroquina, uma medicação extremamente bem indicada para malária, para doença reumatológica, mas um dos efeitos colaterais, ela passava a ter riscos de arritmias. É uma das alterações por uma miocardiopatia, que a gente chama uma alteração do músculo cardíaco, por isso preditor de arritmia. Agora, quando a gente falava do Covid, o Covid também teria a chance de comprometer o músculo cardíaco. Agora, imagine se isoladamente são dois riscos de desenvolver formas de arritmias, imagine quando eu junto dois fatores de risco no mesmo indivíduo. E muitos passaram a ter morte súbita pelo uso dessa medicação. Então, os estudos de coalizão que foram feitos em vários grandes hospitais afastaram isso. Mas, infelizmente, nós tínhamos ainda médicos. Nós não vamos nem falar de gestores, porque os gestores, eles, por não terem expertise dessas informações, eles se baseiam em técnicos que estejam ao seu entorno, geralmente médicos. E eram eles que traziam
essas informações distorcidas e que mantiveram essa discussão que, infelizmente, ainda se mantém nos dias de hoje. Portanto, esse foi um dos maiores problemas que nós enfrentamos. Enfrentamos ainda problemas de equipamentos de proteção individual, aventais, de máscara. Eu lembro, eu fui assumir a secretaria, na verdade, em julho de 2020. Até então era o doutor José Henrique Guerma, que acabou se afastando por problemas de saúde, mas isso eu assumo antes, poucos dias antes do pico da primeira onda, mas eu vivia isso na linha de frente como médico infectologista do Instituto Emílio Ribas e do Hospital Albert Einstein. E uma das grandes preocupações que eu tinha inicialmente em entrar na linha de frente no Emílio Ribas era a falta de EPIs, e que o governo teve, sim, a hombridade de nos respeitar como médicos de linha de frente para garantir o acesso e a compra desses produtos de uma forma emergencial. E emergencial frente àquilo que acontecia não só em São Paulo, não só no país, mas no mundo. Assim como os próprios respiradores. O mundo precisava de respiradores. Eram os Estados Unidos, a Europa, Ásia, Brasil e, entre eles, São Paulo. Então, realmente, hoje, quando a gente olha de uma forma distanciada, é aquele último copo de água no deserto. Né? Aquele meio copo de água no deserto que tem um valor, só quem está ali, naquele momento, é capaz de entender o que se passou. É óbvio que todos os procedimentos técnicos foram feitos, com respaldo, inclusive, do próprio Tribunal de Contas e da Procuradoria-Geral do Estado, que acabou não identificando qualquer problema para essa aquisição, mas, de toda forma, é muito importante lembrar que aquele momento era um momento epidêmico, de uma urgência sanitária em que as pessoas, infelizmente, iriam morrer se essas intervenções não tivessem feito. Mas nós tivemos a segunda onda, essa segunda onda que acontece, especialmente o pico da segunda onda acontece em abril, mais ou menos no dia 4 de abril de 2021, em que nós passamos a ter na UTI, acreditem, 13.120 pessoas. Olha lá, nós tínhamos, no pico da nossa primeira onda, nós tivemos 6.500, portanto, dobramos ainda mais, quadruplicamos em relação ao número de leitos que nós precisávamos. E aí, o nosso maior medo era a falta do oxigênio. E foi exatamente nesse momento que, na Secretaria, nós recrutamos os produtores e distribuidores de oxigênio do Estado. Eram 5, vieram 4 naquela reunião, e naquela primeira reunião disseram, olha, São Paulo não vai faltar oxigênio. São Paulo tem a capacidade de distribuir, de colocar naqueles grandes tanques de oxigênio hospitalares, mas é óbvio que, especialmente a gente como médico e como a demanda que vinha acontecendo, eu falei, não, eu preciso ouvir esse quinto que faltou nessa reunião. E quando a gente vai ouvir esse quinto distribuidor, a resposta dele é o seguinte, olha, o Estado não vai faltar oxigênio, porque tem grandes hospitais. O problema são as cidades menores do que 10 mil habitantes, que não têm hospitais nesse cenário, que não têm de poder ter uma reserva maior de oxigênio, eles vivem em cilindros. E qual era o problema dessas cidades? Simplesmente nós tínhamos os cilindros sendo distribuídos a 300 quilômetros dos grandes centros. Quando aquele caminhão já estava voltando, alguém ligava e falou, olha, vai acabar em 6 horas o oxigênio. Foi aí que nós adquirimos 2.500 cilindros, pedimos o apoio da iniciativa privada, da Ambev, da Ultragás, da Copagás, que nos ajudaram a fazer toda a logística de distribuição como se fossem vasilhames, levando os cilindros cheios, trazendo os vazios, e dessa forma nós acolhemos todos os municípios do estado. Mas aí quando a gente fala, bom, aparelhos respiradores conseguimos, oxigênio está distribuído, vem uma requisição administrativa do Ministério daquele kit de internação, que são medicações que promovem o relaxamento da musculatura e sedam o paciente para que a intubação pudesse acontecer. E aí
o Estado tinha uma capacidade para os seus hospitais, mas os municípios dependiam dessas pequenas compras que foram confiscadas, literalmente. E aí nós apoiamos os municípios também, como equilibrando aqueles pratinhos, vários pratinhos ao mesmo tempo. Que desafio, hein, secretário? E aquilo foi maravilhoso, porque cada município falava, eu tenho 5, você tem 2, olha, eu vou te dar 1, aquele outro tem 7, eu tenho 3, então eu vou te dar 4, e assim conseguimos fazer com que o Estado de São Paulo fosse um exemplo na assistência, na vacinação, e hoje estamos tirando as máscaras de uma forma muito criteriosa. Nós não simplesmente acordamos e falamos, hoje eu estou com vontade, vamos tirar a máscara. Fomos muito criteriosos, fomos muito responsáveis, porque, é claro, nós não queremos recuar, mas se nós observarmos qualquer índice que faça com que nós precisemos reavaliar essas medidas, sem dúvida alguma isso vai acontecer. Fato que eu particularmente não acredito, mas estaremos muito abertos, nós não temos compromisso ao erro. Secretário Estadual de Saúde aqui de São Paulo, Jean Gorenstein, participou conosco aqui do Bastidores do Poder desta quinta-feira. Secretário, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho na Secretaria aqui no Estado de São Paulo e que sigamos em frente, com boas notícias pela frente, que é o que a gente precisa depois de 2 anos. Secretário, um grande abraço para o senhor. Olha, muito obrigado e eu tenho que agradecer a vocês da imprensa, que sempre tiveram um trabalho muito ético, de muita lisura, levando informações corretas, e da população, que atendeu os nossos chamamentos de usar máscara, de tomar as vacinas, e é por isso que, nesse momento, estamos juntos festejando essa grande vitória. Muito bom. Obrigada, secretário. Um grande